Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Beatriz, esse é o canal Zoé, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Que saudade de falar com vocês! Muito empolgada para fazer esse vídeo, porque faz muito tempo que eu não venho aqui falar com vocês. E graças a Deus tem muitas coisas acontecendo na minha vida, eu tô muito ocupada, tô conseguindo trabalhar mais, me envolver mais nos meus projetos. E aí eu não tô tendo tanto tempo para gravar assim. Queria dizer o quê? Que toda vez que eu decido gravar, tem alguma coisa acontecendo no universo, não é mesmo? Então, quero dizer que tá tendo um caminhão que tá passando aqui de todos os momentos. Então, provavelmente eu vou gravar esse vídeo todo com ele aqui e eu vou acabar o vídeo e ele vai parar também, né? Que é assim que funciona. Não sei se com vocês é, mas comigo é. E assim, tá muito calor. Então, eu vou ter que dar umas paradas às vezes porque tô passando meio mal, assim. Tô até tentando fazer vento aqui com a minha cabeça, com o meu cabelo, mas tá difícil. Inclusive, acho que vou providenciar o quê? Um surto de quarentena e vou cortar meu cabelo em breve. Então aproveitem meu cabelo, tô tentando prender ele de um jeito que não fique horrível, mas acho que não vai dar. Enfim. E queria trazer hoje pra vocês. Tô muito calor, tá com muito calor. Socorro, tá calor aí? Comenta aí se tá calor onde você mora. E aí, queria trazer o que pra vocês? Eu estou fazendo um curso bíblico e tá fantástico, muito incrível. Eu tô fazendo com o pessoal do grupo de jovens que eu participo agora, lá do meu serviço, com um padre incrível que ele é biblista. E a gente tá estudando Gênesis. E eu aprendi muitas coisas. Vocês viram que eu sei falar muito de Gênesis, né? Deus, ele olha pra mim e fala, quero falar de Gênesis com você. E fala o tempo todo de Gênesis. Deus é assim. Às vezes ele escolhe uma coisa e ele vai, trabalhando com a gente até a gente entender tudo. E o que faz muito sentido, que eu tô pensando agora, né? Porque Gênesis é a criação e fala muito sobre identidade. Que é o que Deus está o quê? Trabalhando comigo esse ano, com várias pessoas também. Muito bem. Então, gente. E aí eu fiz uma colinha. Na verdade, esse vídeo é mais pra Ana Beatriz, como todos eles. Mas assim, esse vídeo vai ser bem grande mesmo. Vou dar umas enroladas monstra, vocês que lutem, tudo bom? Mas eu tô postando pra compartilhar com vocês sabem que eu sou assim. Mas é mais pra Ana Beatriz o quê? Interiorizar os bagulhos que ela tá aprendendo no curso, né? E compartilhar essas, tipo... a cabeça faz assim, nossa, que loucura! O padre fala, mano, o que é maconha perto da Bíblia, né? Porque dá licença, vários surtos, várias coisas muito loucas. Então, queria compartilhar com vocês um pouco das coisas que eu tenho aprendido. E fiz um rascunho, porque o quê? Muitas questões, muitas perguntas, muitas coisas pra falar, e é isso. Então, vamos lá! Então, eu tô estudando Gênesis, e aí a gente tava refletindo sobre Deus e Satanás, coisa que eu já venho fazendo há algum tempo, né? Mas sobre Deus, o Éden e a ação do inimigo, né? E aí é muito legal, porque quando Deus, ele dá... Fiquei mais séria, você notou que fiquei mais séria? Mas quando Deus, ele coloca Adão e Eva no paraíso, o que ele faz? Ele fala assim, seguinte, vocês podem comer de todas as árvores, menos dessa aqui, correto? Correto. E aí, o que acontece? Ele fala primeiro a afirmação. Ele fala, olha só, você pode comer de todas, menos, depois vem a negação, dessa árvore específica aqui, correto? Correto. Aí, o que foi a primeira pergunta que me veio na cabeça? Por que Deus proíbe a gente comer uma árvore, meus anjos? Por quê? E aí, o padre tava falando e eu falei assim, Deus não quer compartilhar as coisas comigo. Por quê? Não tem motivo. E a resposta é que Deus, o que é ser Deus? Ser Deus é enxergar a totalidade das coisas, a totalidade da criação, né? Eu já falei em um outro vídeo sobre que Deus fez esse mundo para nós, criou essas estruturas para nós, para que a gente pudesse reencontrar, né, nosso caminho. Acho que já partilhei isso com vocês, vão procurar os vídeos, acho que é um vídeo sobre... Eu procuro depois, se vocês quiserem, vocês digitam aí, Ana, cadê os vídeos que você falou que eu procuro, tá bom? Se também não digitar, também não vou procurar. E a gente vai ficar meia hora falando sobre isso e é isso. Não tô nem aí quanto tempo vai dar esse vídeo. Beleza. E aí, Deus é aquele que enxerga o todo. Gratidão, Moto, por você participar aqui. Ele enxerga o todo. Então,
E o que acontece? A gente, como criação, a gente não pode enxergar o todo. A gente não pode enxergar o todo, senão a gente... Aí você me fala, senão a gente seria Deus? Foi o que eu pensei também, mas vamos lá. Já a gente chega nessa parte. Mas para enxergar o todo, a primeira coisa que a gente precisa é ter uma estrutura específica para enxergar o todo. E a gente tem essa estrutura específica? Não, nós não temos, porque não somos Deus. Vamos lá. Vamos lá com um exemplinho. Vamos supor que você é um cientista e você inventou um robô. E aí, o que acontece? Esse robô, ele é perfeito, como todos os robôs. A gente tá aqui na era da robótica, na era das coisas de coisa assim. E aí, ele pode até ser parecido, tipo assim, ele é um robô que ele faz tudo, ele é super, raciocina muito melhor que a gente, ele é super rápido, enfim, ele pode até, ele identifica os sentimentos, ele olha pra sua cara e ele fala assim, mano, ela tá sentindo alegria, ela tá feliz, então eu vou reagir dessa forma, enfim, ele foi todo programado pra entender, é realmente uma inteligência artificial daquelas, desculpa a palavra, daquelas fodásticas, assim, que você fala, meu Deus, é um ser humano. Mas assim, isso é uma discussão muito existencial, vamos lá aprofundando essa discussão, vamos procurar argumentos aí pra me refutar, que também tô construindo ela, né? Mas assim, o que faz um robô ser um robô e um ser humano ser um ser humano, né? O que faz? Tem algo no ser humano que a gente não pode dar pro robô. Por quê? Porque nós somos o criador do robô e ele é criatura. Então, o robô, tudo que a gente tem, não vai passar pro robô. A nossa essência vai pro robô, mas ele não vai ter as nossas estruturas, porque a gente mesmo não conhece todas as estruturas. Quem conhece as nossas estruturas? Deus. E eu tô usando esse exemplo, lembrando dos filósofos, né? Eu acho que Aristóteles, que o nosso Deus, ele é o primeiro motor. Então, tipo assim, eu tô fazendo uma analogia como a gente tem um Deus antes da gente, né? Então, mas o nosso Deus, ele é o dono de todas as estruturas, de todo o entendimento. Então, e não adianta, tipo, e se o nosso Deus não for esse Deus? Vai ter um Deus pra cima dele. Então, pensando assim, no fundo não importa se ele é ou não, mas ele é. Mas no fundo não importa. Por quê? Porque vai ter que ter um início, sabe? E isso buga muito a nossa cabeça. Eu também não sei explicar. Vamos desenvolvendo aí, né? Mas enfim, eu tô me enrolando. Ele pode ser super parecido com os humanos, né? Mas ele não vai ser humano, ele não vai ter, sei lá, tipo, por exemplo, alma, espírito, essas coisas, né? Dá o nome que você quiser pra coisa que dá vida pra nós. Ele não tem isso, e a gente tem, e a gente, né? Talvez um dia a gente consiga explicar isso, quem sabe? Talvez. E aí a gente vai evoluindo, mas hoje não explicamos. Então, eu conheço. E outra coisa, né? Além de esse robô não ter todas as minhas estruturas, eu conheço as estruturas dele. Então, por exemplo, às vezes ele vai precisar, sei lá, de um reparo, de uma ajudinha. Quem que vai fazer isso? Sou eu, não sou? Deus da mesma forma com a gente, né? E aí, o robô, ele vai agir a partir das próprias estruturas dele. Eu não sei se vocês já assistiram um filme que chama... Como é que chama? Aquele que inspirou Matrix? Esqueci o nome agora. Ghost in the Shell. Tem uns robozinhos lá. Tem outro Blade Runner também, é muito bom. E assim, tem vários. Tem um jogo que chama Nier também, que é muito bom, que vai falar dessa condição, né? Dessa crise do robô, tipo... O Her também fala muito isso, discute muito sobre isso, sobre a existência ou não, o que é vida, né? O que não é. Inclusive, o primeiro vídeo do canal também fala disso, né? Sobre o conceito de vida, que é uma coisa que me persegue. E aí eu fiquei me perguntando, né? Mano, então o robô... Ele tem umas estruturas específicas que não foi ele que fez, né? Então, ele vive a partir dessas estruturas. Então, por exemplo, quando ele se questiona, nossa, por que eu não sinto, sei lá, eles podem até sentir, né, com a evolução, mas por que eu não sou da mesma forma que o meu criador? Por quê? É meio que isso que Adão e Eva faz, né, lá no paraíso. E beleza, e vai questionando as próprias estruturas. Só que ele não tem, como ele é criatura, ele não tem como ele saber, ele não consegue entender. Tem outro filme também que eu assisti,
Universo no Olhar, acho que é o nome, não sei se é Universo no Olhar, mas algo assim. Que é uma mulher que ela é sensitiva e tal. E aí tem um cientista que ele tá cuidando de uma minhoca, que ele estuda uma minhoca. E ele é ateu e tal. E ela nem é cristã, ela tipo, é uma mulher mais espírita, sei lá, é um filme espírita, eu acho. E aí ela fala que, da mesma forma que aquela minhoca não tem olhos, porque tem um tipo de minhoca que, eu acho que minhocas em geral, não vou saber falar certinho, mas tem uma minhoca que ela não tem olhos, tipo, ela enxerga a luz, a luminosidade, mas ela não enxerga, né, o mundo, né, como ela tá. E é um pouco disso, na verdade é exatamente isso que a caverna, né, de Platão quer dizer, e também quando a gente lê o Apócrifo, né, que Adão e Eva estão nessa caverna, exatamente essa condição do homem. A gente é essa cobrinha, essa minhoca que enxerga as luminosidades, mas não enxerga tudo, porque a gente não tem essas estruturas. Esse é um ponto. E outro ponto é que o robô, ele pode até se conhecer, né, mas primeiro, com base nas estruturas que ele tem, e ele não conhece o todo, ele não se conhece, porque não foi ele que fez. Então o quê? Qual que é a resposta para isso? Como que um robô pode se conhecer? Como que ele pode se aprofundar mais no que ele é? Conversando, sei lá, se o robô conversa, mas se ele tivesse, né, no caso do robô, se ele tivesse vontade própria, sei lá, ele poderia vir e perguntar pro criador dele. E é a mesma coisa com a gente, tá? E fora isso, que ele carrega a minha marca. Não tem como um robô, tipo, falar, ai, sei lá, eu rejeito o meu criador. O Frankenstein fez isso, não fez? Ou foi o contrário, não sei. Tem várias coisas na literatura que contam histórias de pessoas que rejeitaram seus criadores. Mas é difícil você rejeitar uma coisa que é sua. Por mais que você queira não ser aquilo, é seu. É a mesma coisa quando alguém fala, quando alguém olha e quer passar para outra pessoa algo que não é, tipo, da sua história, né? Por exemplo, alguém que tem vergonha da sua história, alguém que tem vergonha do seu passado. Mano, por que você tá com vergonha? Aquilo que fez você ser você, sabe? Então, a gente tá vendo agora numa perspectiva de experiências, mas tô falando de essência, na real, né? De coisas que você é. Estruturalmente, tá? E você vem de algo, você foi criado por algo. Mesmo que você não acredite, você não nasceu do nada, né? Teve lá proteínas, sei lá, que se juntaram, né? Conheço um pouco do... Sou muito ruim em ciência, vocês já notaram isso, né? Mas eu sei que tem todo um rolê de juntar substâncias pra vida acontecer e pá. Então não nasceu do nada, foi algo que foi sendo organizado, né? Então houve um ato de criar, uma coisa que é uma criação, houve uma criação, né? Enfim. E beleza. Deixa eu ver. Aí eu escrevi: se ele aceita que ele é um robô e que a minha criação pode aprender comigo e viver a potencialidade máxima de robô dele, que é o que eu tava falando. E aí das estruturas que eu já falei, que não dá pra ele ter as minhas estruturas porque eu sou o criador, então eu não consigo passar tudo, eu só consigo passar um recorte, né, do que eu sou. Tipo no Instagram, ou quando você vai fazer um desenho, você não vai colocar naquele desenho tudo... Bem que... Calma, vou me enrolar. Mas, ó, o que eu quero dizer é assim, que você não vai passar tudo que você tem, toda a sua totalidade naquilo. Por exemplo, você fez um desenho. Esse desenho, ele é um recorte de quem você é. Um recorte no sentido de quê? De que você poderia ter feito de outros jeitos esse desenho, sem ele perder a essência. Ou seja, você está nesse desenho, completamente nesse desenho, mas ele é um recorte de quem você é, não é a sua totalidade ali. A mesma coisa a criação, né? Deus, ele pensa na gente como se a gente fosse um desenho, como se a gente fosse uma foto no Instagram, mas óbvio que de um jeito muito mais amoroso, né? Não é só uma coisa, nós somos seres humanos, nós somos vida, então é muito mais... há um cuidado maior, há uma profundidade maior, há uma dignidade de vida, né? Tô dando um exemplo chulo, assim, pra vocês entenderem o que eu tô falando. Mas é engraçado, né? Porque, por exemplo, quem tira foto, vai ser seu aquilo. Tipo, talvez se eu tirasse uma foto de uma paisagem e meu amigo tirasse outra, ia ser fotos completamente diferentes, sabe? Do mesmo lugar, da mesma percepção. E aquilo revela quem você é, revela a sua essência. Por exemplo, os pintores, o Van Gogh.
Toda pintura que você olha tem características específicas do Van Gogh, porque ele era o Van Gogh. Só que elas são iguais? Não são iguais. E todas elas falam da mesma coisa? Não falam da mesma coisa, é a mesma coisa no reino. Deus também é um Van Gogh, né? Tipo, ele tem o próprio estilo dele, ele forma a gente com essas estruturas que fazem dele, né? Ele. E aí, só que cada um ele faz de um tema, um recorte, né? Com um propósito, que eu quero dizer. E também a sua maneira, mas todos nós carregamos essa identidade, esse estilo de Deus. Eu amo Van Gogh, gente. Vocês já viram aquelas pinturas do Van Gogh? Eu sou muito inspirada nele, porque ele faz uns desenhos muito loucos. Tem um quadro que, tipo assim, você olha, parece que o quadro tá se mexendo. Eu não sei como chama, é um que tem umas ondinhas assim. Eu sou apaixonada naquele cara. Tem outro quadro dele que é perfeito, que é um quarto. Acho que já falei pra vocês também, mas sou apaixonada por esse quadro. É perfeito. Enfim. Aí, ó, olha essa sacada. Se a gente come do fruto proibido, a gente o quê? Ao invés de adquirir essas estruturas de Deus, a gente percebe a nossa estrutura de robô. A gente não se torna Deus quando a gente come esse fruto. Então Deus proíbe para preservar a gente. Porque se a gente comer aquilo lá, aquele fruto naquele momento, o que acontece? A gente vai se enxergar como a gente de fato é, miserável, cheio de limitações, cheio de estruturas, e a gente vai se envergonhar, porque quando rolou deles comerem a fruta lá, o Adão e a Eva, o que eles fizeram? Eles, tipo, mano, tô peladão aqui, sabe? E começaram, não que isso seja, como é que fala? Não que a nudez seja algo ruim, nem nada do tipo, mas eles começaram a pensar coisas e entenderem e terem um olhar diferente, assim, que não era um olhar natural para aquilo, sabe? Eles começaram a, tipo, mano, e perceber que eles tinham outras estruturas, sabe? Então o tiro meio que virou pela culatra, sabe? Eles entenderam que comendo ou não comendo fruto, eles não iam ser Deus, sabe? Aí beleza. Eu tenho uma estrutura de robô. Ou você aceita sua estrutura de robô, ou você aceita sua estrutura de robô. Ou você fica, tipo, batendo a cara sem querer. Aí você fala, ai, mas melhor enxergar as minhas limitações. Ai, melhor fazer isso. Melhor mesmo. Tem certeza? Calma aí que a gente já vai chegar lá. Aí, beleza. Outra questãozinha. Se a gente come da árvore, por que não conseguimos ficar no jardim? Por que eu sou expulsa do jardim se a gente come da árvore? Tipo assim, o que me faz, né? Por que Deus me expulsa? Deus não quer que eu fique mais no jardim? Nossa, que Deus mandão, né? Ele me proibiu, eu desobedeci e agora ele me expulsa. Vamos ver. Peraí. Deixa eu lembrar aqui. Porque o nosso olhar distorcido, a gente se perceber menor, a gente se perceber cheio dessas limitações, faz a gente colocar barreiras entre Deus e nós. E eu vou fazer outro vídeo porque esse vai ficar gigante, né? Então eu dividi em algumas partezinhas. Mas o que é o Éden? É o puro relacionamento com Deus. Então, quando a gente descobre, quando a gente come esse fruto, a gente se afasta de Deus, porque a gente para de se enxergar como Ele enxerga a gente, como filhos amados. Deus enxerga a gente de um jeito incrível, porque a gente é a criação dele. Então, tipo assim, Ele pegou todo... Por que o ser humano existe? Porque Deus, Ele amou tanto, tava amando tanto as coisas que não deu conta de ficar naquilo, aquele amor. Foi tão grande o amor dele que, tipo, ele precisava explodir de amor. Não sei se você já sentiu isso. Você tá tão feliz que você precisa fazer alguma coisa pra alguém. Você precisa contar alguma coisa pra alguém que você aprendeu. Não sei, eu sinto isso toda hora. Tanto que eu tô aqui. Mas, tipo, você não se contém. Você fala, mano, as pessoas precisam viver isso, precisam saber disso, precisam experimentar o que eu tô experimentando. E com Deus foi assim também. Ele pensou assim, mano, que da hora isso aqui, esse amor, né? Tanto que ele fez Jesus, materializou Jesus, que é o próprio amor. Beleza. E aí, a gente nasceu desse próprio amor. E se a gente come desse fruto, a gente não é que a gente é expulso, é que a gente não consegue mais se olhar como Deus nos olha. A gente não consegue mais se relacionar com Deus.
a gente não consegue mais ter intimidade com Deus de quando a gente era preservado disso, né? Então eu escrevi assim: se a gente nega a nossa identidade e tenta acessar o todo sem ter estrutura para isso, a gente distorce tudo em nós e vai colocando barreiras em relação a Deus. Além disso, a gente percebe que Deus é muito além do nosso entendimento e a gente se sente pequeno. É isso que faz a gente se afastar dele, né? E colocar várias barreiras entre nós. E aí Deus vem falar assim, ó. A próxima pergunta é: mas se a árvore é proibida, então calma. Ana Beatriz, então se não é pra comer da árvore, por que ela tá lá no jardim, mano? Porque era simples. Deus tira a árvore do jardim, ninguém come, tá tudo beleza. Deus podia fazer isso, mas ele não fez primeiro, porque o homem tem livre-arbítrio e ele precisa ter a liberdade de escolher que ele não quer viver aquilo que Deus quer pra ele. Show! E a gente sabe disso e a gente tem autonomia, a gente escolhe o que a gente vai viver, infelizmente. Mas felizmente também. Infelizmente, porque a gente faz escolhas bem merda, né? Eu queria dizer isso. Mas tudo bem, mas felizmente, porque quando a gente realmente escolhe algo que diz de nós, que diz da nossa identidade e que realmente completa a gente, que faz a gente se sentir pleno. Eu não sei se já tiveram essa experiência, mas quando você faz algo que você fala, mano, puta que pariu, eu nasci pra isso, eu nasci pra fazer isso, é surreal. Então, tipo assim, e a gente ter escolha, porque assim, é fácil quando alguém fala, você nasceu pra fazer isso. Aí você vai, faz, beleza. Sabe quando perde a graça? Tipo, se você falou, então não vou fazer. Eu sou muito assim. Não sei se sou assim, porque eu sou muito assim, gente. Tipo assim, eu tô muito empolgada pra algo. Aí alguém vem e começa a botar uma pressão. Porque você tem que fazer. Porque se você fizer assim, eu já não quero mais fazer. Então, tipo assim, Deus não queria que fosse uma coisa forçada, sabe? Deus queria que fosse uma coisa natural, leve, que a gente escolhesse. E, na verdade, não é que ele queria... No começo ele apresentou o Éden e tal, né? Mas a gente precisa escolher, senão não é amor, senão não é algo livre, né? Enfim. E a segunda coisa, além dessa questão da liberdade, é que, olha só, ele colocou a árvore lá, por quê? Porque ele quer que a gente conheça a totalidade. Ele quer que a gente tenha acesso a tudo que ele é. Tanto que ele criou o jardim, mano. Ele criou um jardim, um lugar pra nós, que é a relação com ele, né? Pra que a gente tenha acesso. Quando a gente ama alguém, a gente quer que a pessoa tenha tudo. Tudo que a gente tem, sabe? Quando, não sei vocês, mas os meus pais, mano, se eles têm, sei lá, eles têm um... Sei lá, se eles têm... A minha mãe é assim. Se ela tá comendo um negócio, eu não entendo isso, eu não sei amar direito ainda, porque eu não sou assim, não divido comida. Mas minha mãe tá comendo um negócio. Ela sabe que eu gosto daquele negócio. Ela quer comer, ela quer muito comer. Mas ela não vai comer. Ela vai me dar, sabe? Tipo, ela me dá. O amor, ele é tão estranho. Nossa, não entra na minha cabeça esse negócio. Ele constrange a gente, ele quer dar tudo. Então, mano, se Deus é bom, se Deus é nosso criador, se a gente nasceu por amor, se a gente é o que Deus mais ama, como que ele não ia querer compartilhar tudo com a gente, sabe? Com certeza, se ele conseguisse criar algo que fosse, tipo assim, se ele conseguisse dar as estruturas que ele tem pra nós, ele daria, sabe? Ele daria. Só que assim... Ele faz isso porque nós somos... Ele não faz isso porque ele faz a criatura, né? Tipo, não tem como você imitar algo. Você fazer... Sabe o que eu lembrei, gente? A biologia tá me perseguindo hoje. Eu lembrei da meiose, da mitose, sabe? Tipo, mano, não tem como você fazer. Ele pode até criar seres que fazem igual, né? Mas você criar um você, não dá pra você criar algo que é igual a você, sabe? E Deus, ele é o supremo, o único, sabe? Então, tipo, não tem como ele fazer outro dele, sabe? E ele, tipo, transbordou de amor e fez a gente. Só que mesmo a gente sendo digno, se tornando digno, não que a gente seja digno, mas a gente não é digno por causa do pecado, né? Por causa da Adão e Eva, enfim. Por causa dessas barreiras do fruto, enfim. Mas assim, Deus criou a gente digno, não é mesmo? Deus faz a gente da melhor forma possível. Mesmo assim, ele não consegue dar pra nós essa estrutura
show de bola, né? E o que acontece? Ele tinha dado algo... Como é que eu vou falar isso? Nós não conseguimos dar pro robô da mesma forma, vocês conseguiram acompanhar? Ele tinha dado algo no jardim que era pra gente conseguir acessar tudo. A gente podia não ter as estruturas, a gente podia não ser criador, mas Deus tinha dado meios da gente ter acesso a tudo. Ou seja, através dele, a gente teria acesso da totalidade. Então, Ana Beatriz, por que Deus colocou a árvore do conhecimento no jardim? Porque mesmo você não podendo, olha que sacada, olha que contraditório, olha que loucura. Mesmo você não podendo comer, a árvore estava lá. Então, se a gente está em Deus, se a gente está no jardim, a gente tem acesso, a gente enxerga tudo. Então, é por isso que é a graça, que a gente chama, né? A graça. Quando a gente está em Deus, mano, eu já vivi coisas surreais. Eu já vivi coisas de tipo assim, Deus me falar o que ia acontecer, como ia acontecer, sabe? De que forma. Vou partilhar com vocês. Isso é graça, não é poder, não é superpoder, não é mágica, não é pelas minhas forças, não é nada. Deus dá com um propósito, né? Ele permitiu que eu enxergasse quem ia falar uma coisa pra mim, o que ia falar, qual era a intenção e me deu a resposta em oração, sabe? Então, mano, ele faz isso por quê? Porque quando a gente vive em Deus, o que é a graça? O que é a graça? A graça é a gente estar tão em Deus, a gente estar tão se relacionando com Ele, mas tão junto com Ele, que Ele vem e fala, mano, enxerga isso aqui, ó essa totalidade, ó essa clareza, ó essa situação que tá acontecendo isso. Por quê? Sem Deus, o que fica? Fica lixo, fica minhas limitações, fica eu sendo impotente, eu vendo quanto eu sou pequena e menor e criação e que lixo. Com Deus você está comigo, você está num relacionamento comigo. Eu não pude te criar como eu sou, mas se você está comigo eu te mostro tudo, você tem até árvore que você não pode comer, mas você só não pode comer porque senão você não ia conseguir lidar com as coisas que vêm, sabe? Nossa, calma aí que eu acho que eu vou dar os exemplos antes da hora. Mas peraí. E depois eu não vou voltar nisso, mas enfim. É igual quando você você quer muito um emprego. Ou então um cargo dentro da igreja. Você quer cantar, você quer ser coordenador, sei lá. Você quer muito uma coisa. Só que Deus olha pra você e fala, mano, eu quero muito dar esse negócio. Eu quero que ele cresça, sabe? Só que aí ele olha e fala, se eu der esse negócio pra ele vai surtar. Por isso que Deus, quando ele foi falar com Moisés, ele não mostrou nada, não falou nem o nome dele. Porque se a gente soubesse a glória de Deus, a gente não ia dar conta. Assim, o exemplo a gente tá pegando de uma coisa concreta, do trabalho, né? Mas o que eu quero dizer tipo assim, se eu não tô pronto pra receber algo, Deus não dá, sabe? E como você fica pronto? Crescendo em maturidade, sabe? E Deus vai te dando aos pouquinhos, porque Ele quer te dar. Mano, o que Deus mais quer é te dar as coisas. O que Deus mais quer é que você veja, o que Deus mais quer é que você cresça na relação com Ele, que você seja autor da sua própria história, que você viva uma vida feliz, plena, digna, sabe? Então, mano, quando você tá no seu trabalho, se aquilo não acontece, se você recebe algo que você não tá preparado para receber, se você recebe uma promoção no seu serviço e você não dá conta, você fica frustrado, você se sente um merda. E Deus, Ele quer que você sinta o melhor, que você dê conta das coisas. Então Ele te preserva. E aí o que acontece? Olha que louco. Proibindo de comer de uma árvore, Deus permite que a gente acesse todas as coisas. Deus permite. Quando abdicamos algo em Deus, Ele encontra espaço para revelar sua totalidade em nós. Não é fantástico isso, mano? Não é fantástico? Eu não sei se eu tô conseguindo passar isso pra vocês, né? Ao aceitar que nós somos criaturas, ao aceitar que nós somos robô, que nós temos as nossas estruturas, que nós temos os nossos limites, Deus fala, você aceitou o limite que eu te dei? Se você não pode comer da árvore,
você vai continuar aqui com ela, sabe? Agora, se você comer você comer da árvore, você perde o paraíso. Você não consegue mais estar em dignidade comigo, né? Aí eu vou ler um pouquinho do que eu escrevi aqui. Mesmo limitado, meu robô é meu e eu amo ele. Eu quero compartilhar tudo com ele. Quero que ele seja o melhor que ele pode dentro das estruturas dele. Imagina isso vindo de um ser que é o próprio amor. Deus não ama, ele é o amor. É o que eu falei, né? E outra coisa. Por que eu ia querer a totalidade se eu não posso provar da árvore proibida? Essa é outra pergunta que eu fiquei, tipo, tá, beleza. Não, beleza, Ana. Beleza, eu entendi que se eu comer da árvore proibida, o que acontece? Eu perco todo o jardim, que é uma coisa fantástica, que é o meu propósito. O jardim, que é a comunhão com Deus, que é eu me conhecer, e me conhecendo, assumindo a minha identidade pra mim mesma, eu vou conseguir ser feliz, beleza? Mas assim, por que Por que eu deveria escolher a totalidade? Porque você é meio burro se você não escolher, mas tudo bem. Vamos supor que eu sou uma pessoa que contestando. Porque assim, tem situações na minha vida que eu tô lá vivendo a plenitudezaça, eu tô, tipo, muito bem, o ser humano é retardado. Eu tô pleníssima. Deus vai, Deus fala, Deus cumpre. Deus vai, Deus fala, Deus cumpre. E vem graça, e vem graça, e vem graça. E eu, muito de boa. E eu sou grata? Não sou grata. Eu olho o negócio e falo assim... Deus, tá da hora, mas eu não queria só isso, não. Eu queria aquilo lá, que eu não tenho. E aí, tipo assim, começa pra mim tudo que eu tenho, tudo que Deus fez, tudo que Ele planejou pra mim, que Ele viveu, toda a vida reta que eu tô vivendo, tudo que eu construí, pra mim, do nada começa a ser irrelevante, começa a ser nada, começa a ser lixo, né? E aí o que acontece? A minha vida começa a depender do fruto proibido. Quando Satanás conversa com Eva, ela de repente fica apaixonada por aquela árvore. Ela fala, desculpa, eu falo palavrão, vocês que lutem, tá bom? É isso aí. Foda-se todas as árvores que Deus colocou no jardim pra mim. Foda-se toda essa vida com propósito que Deus pensou pra mim. Foda-se tudo isso, que eu claramente tô feliz, eu claramente tô de boa, porque eu não consigo... Foda-se, eu não tô olhando mais pra isso. Eu quero aquela árvore. Eu quero. Porque se eu não tiver aquela árvore, eu não vou ser feliz. Aí Deus fica assim. Como que faz pra explicar esse negócio? Como é que faz pra explicar, querido? Se você pegar essa árvore, não vai dar pra você ter acesso à totalidade. Você vai ter acesso só à árvore e vai cagar com tudo. E você... Tá entendendo onde que eu quero chegar? E Deus fica assim... Ele tá lá querendo a árvore. Eu tô dando o jardim, ele quer a árvore, ele quer a árvore, e a árvore tá aqui, a árvore tá aqui. Nem é gostoso. Naquele apócrifo que eu... Tamanho máximo do vídeo. Tá. Vai gravar coisas do meu celular. Beleza. Naquele apócrifo que eu contei pra vocês, fala assim que quando Adão e Eva comeram do fruto, a árvore que era bonita, de repente ficou muito feia, muito feia. E isso é muito fantástico, sabe? Tipo, mano, eles querem um rolê que, tipo assim, a gente quer uma coisa que às vezes nem é real, sabe? Nem é... Por exemplo, eu tô aqui, vou dar um exemplo de vida amorosa. Você tá lá, você namora com uma pessoa, você tá de boa com ela, a pessoa é a melhor pessoa do mundo, vocês combinam e tal. Só que vocês começaram a cair na rotina, não sei o quê... E você meio que tá sentindo um tédio na relação, porque vocês namoram há muito tempo, beleza. Aí você conhece uma pessoa, e essa pessoa faz você surtar. E você fala, mano, que da hora, eu quero aquela pessoa, o que eu tô fazendo? Vou jogar tudo fora. Isso aqui, essa relação de 10 anos com essa pessoa, caguei, quero aquela lá. Beleza. Aí o que você faz? Vamos lá, na pessoa. E aí, aí você larga essa pessoa, vamos supor que você é assim. Eu sou assim às vezes. Eu sou. Não só com pessoas, com tudo. Por isso que, às vezes, a constância não acontece comigo, né? Porque tem que passar esse momento, assim. Nós não passa, às vezes. Aí, beleza, você larga tudo com essa pessoa que você tava, que você construiu algo bonito, que você fez tudo isso por um sentimento. Aí você vai lá
satisfaz o seu desejo, fica com aquela pessoa, passa 2 meses, você começa a conhecer essa pessoa, e você começa a ver que não é nada daquilo. Então, o que você fez? Você trocou um jardim por algo que não era real, por uma ideia. Você trocou o jardim por uma ideia. E, tipo, por exemplo, às vezes, já me aconteceu também, eu gostei de uma pessoa. Já gostei, inclusive, tipo, de um amigo da pessoa que eu tava envolvida. Se você gosta do amigo da pessoa, você vai lá e fica com ele. Você perde a pessoa, você perde o amigo e tudo dá errado. Mas se você fala assim, Deus, ó, eu tô sentindo esse desejo por essa pessoa, mas eu prezo a minha história com a pessoa que eu tô, né? Entreguei pra Deus o meu desejo. Sabe o que aconteceu na minha vivência? Eu continuei com a minha relação, e vocês entendem, né? Eu não tô falando de dificuldades na relação, tô falando assim, de pessoas que Deus já confirmou que é aquela pessoa, pessoas casadas, pessoas, né, que, tipo, já estavam naquilo que era, que você queria ver, e coisas momentâneas, tô falando de, conheço essa pessoa real, e realmente essa pessoa mexe comigo, né, enfim, de pessoas platônicas, assim. Eu não sei se vocês já surtaram assim, eu já surtei. E aí, o que aconteceu nessa situação, mano? Eu renunciei à pessoa, fiquei com a outra pessoa e me tornei amiga da outra pessoa. Então, você percebe que quando você renuncia a algo que é momentâneo e que às vezes é só a sua ilusão, você consegue uma totalidade? Ana, mas eu não beijei aquela pessoa. Você não beijou aquela pessoa, mas foda-se, olha quantas outras coisas você tem, sabe? Você tem uma vida com essa coisa. Você vai realmente, tipo, pesa, sabe? Pesa o lance, assim. E outra, beleza, vai realizar um desejo seu. Tá, não é ruim ter desejo, e beleza. Mas, tipo assim, você entende que esse desejo, ele não é às vezes pautado em dados de realidade? É isso que eu tô tentando falar. É uma ilusão, sabe? Tipo, às vezes. Que é exatamente o que aconteceu no jardim. Vem a cobra, vem o Satanás e fala. Vem o Satanás, é ótimo, né? Mas assim, vem os seus... as suas próprias questões e fala, mano, você tem que ficar com aquilo, você tem que ter aquilo, porque aquilo que é o certo. Mas na verdade você nem conhece aquilo, você nem viu a árvore direito. Você só tá indo porque algo dentro de você acendeu, algo que tava desregulado. E não desregulado, é normal você ter desejo, mas eu tô tentando achar as palavras, mas tá difícil. É normal você ter desejo e tal. Mas assim, às vezes aquela pessoa, o jeito que você conversa com ela, alguma coisa nela, toca em algo em você que não está alinhado, que você precisa talvez de cura interior, que você precisa entender melhor dentro de você, né? E você, mano, quero jogar tudo pro alto, né? E é isso, é exatamente isso, né? E aí tá, outra coisa. E o que eu tava falando do exemplo, né? Dos amigos. Na primeira hipótese que eu escolho a pessoa, eu perco tanto a pessoa que eu tava, quanto a pessoa que eu idealizei. Eu perco as duas coisas, né? Porque quando é idealização, normalmente acaba rápido. Acaba rápido. E no outro jeito, não. No outro jeito você ganha as duas coisas, sabe? Ana, mas como é que eu sei que é idealização ou não é idealização? Conhecendo a pessoa, convivendo com a pessoa, discernindo, faz jejum, sabe? Porque jejum ajuda a gente... Jejum, quando a gente come menos, a gente controla os nossos sentidos. É de comida que eu tô falando, não é de jejuns espirituais, assim. A gente vai... Não sei se já tiveram essa experiência, mas a gente vai aguçando, sabe? Faz jejum de Daniel, faz jejum, sabe? Pra você vai ficando, aguçando a sua sensibilidade. E aí Deus vai falando, é isso que tá acontecendo. Realmente, essa pessoa, essa relação não é a relação certa, por causa disso, disso, disso. Você vai pesando, sabe? Mas eu tô falando no caso específico de minha relação é a relação da hora e eu tô picuinha, eu tô querendo buscar onde não tem, sabe? E enfim, e aí, só retomando a ideia anterior, a totalidade inclui a árvore proibida, só não do jeito que a gente quer e que a gente entende. Se estamos na totalidade e não vamos direto para a árvore proibida, entramos em contato com ela da maneira como Deus quer, ou seja, por exemplo, criando uma amizade com essa pessoa ou em outra... Já aconteceu várias situações comigo, gente, de vários jeitos, que tipo, eu meio que esqueci da pessoa e falei, ai Deus, te entrego.
de trabalho também. Às vezes vem você tá num trabalho perfeito, só que você, tipo, você fala assim, ai, podia ser melhorzinho, né? Você tá ingrato, você tá, tipo, você tá ótimo, e aí fica aquela vozinha, ai, mas você merece mais. Mano, Satanás, sabe? Vaidade, enfim. E aí aparece uma oportunidade de trabalho que você fala, mano, é isso, eu vou lá, eu tenho que fazer isso. E você tem tudo aqui, você tá perfeito aqui, você tá ótimo, cala a boca, sabe? E aí você vai, e você troca tudo por nada. Sabe aquelas brincadeiras de programa de TV? Você troca uma casa própria por uma caneta Bic. Aí você fala, sim! Só que no caso do programa de TV, as pessoas estão com o ouvido tampado. Na sua vida, você muitas vezes não tá com o ouvido tampado. Você tá escutando, você tá entendendo, sabe? Você tá entendendo o que Deus quer. E mesmo assim você não consegue tomar uma atitude. Beleza. Toma essa. Olha só, essa sacada também. O pecado, muitas vezes, é a gente ultrapassando os propósitos, não vivendo um presente com as questões que ele traz. Então, outro exemplo disso, né, do fruto proibido. No caso, não era isso no jardim, mas outro exemplo prático, assim. Às vezes, Deus vai te dar do fruto, assim. Deus vai te dar aquilo. Só que nem eu tava falando, né, de pular, de você não tá pronto. Se você pular processo, você vai estragar tudo. Às vezes, você vai indo pra uma coisa e você pula o processo, consegue pegar aquilo, só que você não tá maduro o suficiente e aquilo vai embora. Já aconteceu com vocês? Aconteceu comigo recentissimamente, queria dizer pra vocês. Mano, encontrei uma pessoa incrível, perfeita, só que não era o tempo, não era. Então, tipo assim, não adianta. Quando não é o tempo, não fique naquilo, sabe? Tipo, entenda, saiba discernir isso, saiba confiar que Deus tá cuidando, sabe? Tô falando isso pra mim também, sabe? Confiar que, ó, vou entregar, sabe aquela figura do ursinho? Vou entregar. Não seja uma pessoa obesa espiritual, sabe? Que vai colocando as coisinhas na mochila e vai levando porque tem medo de deixar, tem medo de... Leva! Deixa Deus levar, sabe? Tá, tô me empolgando aqui. Beleza. Agora, outra pergunta. Se eu não como e permaneço no jardim, eu tenho tudo, né? Por que a gente se afasta de Deus? Por que se afastar da pessoa que te criou se ela revela a sua identidade? Pera lá. Por que se afastar da pessoa que te criou? Eu não entendo nem minhas anotações, vocês podem ver, né? Por que se afastar da pessoa que te criou se ela revela a sua identidade? É uma pergunta retórica. Tipo assim, por que a gente se afasta? Não sei a resposta dessa pergunta. A gente que descubra, quem sabe um dia. Eu coloquei assim, exemplo. A criança adotada, ela pode ser feliz e é maravilhoso, inclusive adotem, vamos adotar crianças, quero adotar. Hashtag, cadê a minha pessoa para adotar uma criança comigo? Amo essa ideia. Mas a criança adotada, ela pode ter a melhor criação, o melhor carinho, mas ela tem a necessidade, às vezes, de dizer: eu quero conhecer de onde eu venho, eu quero saber quem são os meus pais, isso é importante. Então, por que a gente se afasta de Deus? Essa é a pergunta que fica, né, pra nós. E buscar esses pais não faz ela não gostar das coisas que ela tá vivendo agora, dos pais que ela tem, né? Por exemplo, às vezes a gente tá num momento de vida, assim, e a gente gosta desse momento de vida, né? Mas, pelo contrário, buscar os pais, entender a identidade dela, é fazer esse movimento de viver aquilo, de se entender pra viver a sua realidade. Porque às vezes a criança adotada, vamos supor, já conheço pessoas assim, né? Que enquanto ela não entende de onde ela vem, por mais que haja amor, ela tem questões ali, sabe? Então, as crises de identidade é isso. Às vezes a gente tá vivendo, que nem eu tava falando, né? Vivendo situações que a gente tá super
bem e a gente não se sente satisfeito com aquilo. Nossa, que sacada, obrigada, Espírito Santo. A gente não se sente satisfeito com aquilo. Mas por quê? Porque a gente não sabe a nossa identidade, sabe? Então não importa o quanto os nossos pais adotivos, a nossa vida, as situações que a gente está vivendo agora, se mostrem incríveis, se mostrem sensacionais, a gente não vai conseguir ser grato se a gente não for lá no nosso passado e entrar em contato com nossos pais, com o nosso Criador, entender a nossa identidade e conseguir viver, porque tem feridas que estão abertas, que tem coisas que, se eu não entendo o que Deus diz que eu sou, eu deixo que as outras pessoas falem. Eu acredito no que as outras pessoas falam de mim. E eu acredito em coisas também que às vezes eu falo de mim, sabe? Então, que não são verdade. Então, eu não consigo me sentir grata e feliz e aceitar as coisas pra mim, e aceitar o que eu tô vivendo e olhar para aquilo como algo muito da hora, se eu não lidei com a minha identidade no passado, sabe? Beleza. Aí eu quero voltar no comecinho lá da pergunta. Que eu tava no começo da minha fala. Nossa, tá difícil, gente. Gente, tô falando faz 45 minutos. Uma pregação, sou super pregadora agora. Ninguém vai assistir isso, mas tô nem aí. Tá. Aí, gente, o que acontece? A gente tem que sempre... Uma coisa que sempre me pegava era responder as perguntas que eu fazia sem olhar pro amor de Deus. Se eu sei que Deus me ama, se eu sei que Deus é bom, tem uma resposta em Deus, sabe? Então, tipo assim, eu sempre tirava... toda vez que eu sentia alguma coisa de dificuldade, eu já ia julgando Deus. Eu já falava, porque você não quer isso. Que nem aconteceu no começo, né? Deus não quer que eu veja a totalidade. Não, mano, Deus é bom, Deus é meu pai. O pai da terra pode fazer merda, Deus não faz merda, Deus é meu pai. Eu sou filha dele e é um amor perfeito, um amor, sabe? Não tem como ele fazer uma coisa ruim. Isso é uma verdade de fé. Então, se você agarra nisso, e eu demorei muito, e eu peco muito nisso ainda, pra agarrar nisso. Porque a gente fala, mano, eu não posso confiar em ninguém, eu não posso, né? Não, mano, Deus, você pode confiar, relaxa. Ele vai fazer você passar por uns processos? Vai, mas ele não vai... Ele sempre tá lá, ele te ama, ele não vai deixar você na mão, sabe? Ele sabe até onde você aguenta, ele sabe como te conduzir, sabe? Então, isso é uma certeza, assim. E eu tinha muita dificuldade de viver isso, né? Então, essa é uma dica que fica. Sempre olhe para as perguntas que você fizer a partir do amor de Deus. Nunca acusando, nunca achando que Deus vai fazer algo pra te prejudicar, sabe? Eu sempre falo isso pra minhas pacientes, né? Eu sou psicóloga, né? Às vezes eu não falo que elas gostam de ouvir. Às vezes eu falo, olha, eu tô percebendo isso e não é uma dinâmica confortável. A terapia não é confortável, a vida também não é confortável. Então, às vezes, Deus, ele vai te provocar, ele vai te confrontar nas suas realidades. Mas ele não vai te confrontar nunca, e nem os psicólogos, no sentido de fazer você ficar mal. Não, a gente é apoio, sabe? A gente tá lá pra ser apoio. Então, a gente nunca vai fazer nada disso, tá? Aí, o que acontece? Aí, presta atenção, Deus não fala assim, olha, esse jardim todo você pode comer das árvores, menos dessa aqui. Quando Satanás fala com a Eva, ele fala... O que Deus disse? Deus proibiu de você comer essa árvore, né? Ele não vai falar que você pode comer de todas as árvores. Ele vai pegar e falar a negação primeiro. E ele fragmenta, ou seja, ele tirou a parte que você pode comer tudo e depois ele distorce. Ele fala que Deus não deixou, dando a entender, fazendo um jogo de linguagem, dando a entender que Deus é mau, que Deus... colocando essas dúvidas no nosso coração, que Deus não quer o nosso bem. Sabe quando... isso acontece muito na igreja, quando a gente tem grupo, sei lá, e aí vai rolando umas falhas de comunicação, e você vai tipo, eu não gosto de fulano, e você vai dividir, na hora que você vê, tá cada um no seu canto, ninguém tá vivendo mais comunhão em comunidade, nada acontece, beleza? E aí, olha o que eu entendi, que Satanás trabalha na distorção da ideia através da linguagem. Então, a maior ferramenta de Satanás é a linguagem, mano.
A maior ferramenta de Satanás. Então, tipo assim, você pode perceber, ele fragmenta e distorce, fragmenta e distorce. Ele falou alguma coisa errada aqui? Não falou, Deus realmente falou, olha, nessa árvore você não come, mas ele não contou o resto. E ele também não explicou o todo, ele não deu a visão total, ele não deu as consequências, né? E eu escrevi... essa parte já falei, né, fragmentada. Só fala da parte que... trazendo, por exemplo, do jardim, né? O fragmento, o que ele fragmentou? Ele só falou da parte que a gente não pode ser Deus, mas não da parte que a gente não tem estrutura para isso. Ele trouxe pra gente, Deus não quer que você seja Deus, né? E uma forma de você ser Deus, mentira. Era comendo dessa fruta. Ele não contou que a gente não tinha estrutura, que a gente não ia aguentar, que isso era um cuidado de Deus, que era a permissão dele não acontecer isso, que fazendo isso, Deus poderia se relacionar com a gente através da relação, Deus daria graças pra gente, a gente conseguiria ver o todo. Satanás não falou nada disso. Satanás só plantou a ideiazinha ali, acho que Deus não quer que você seja melhor do que ele, né? E pronto, sabe? E aí e como que ele planta essas ideias? Quando a gente dá brecha nas coisas. Ele vem nas coisas que a gente mais tem dificuldade. Então, se eu não entendo a minha identidade, se eu não entendo que eu sou filha e que o meu pai não faria algo assim comigo, não entendo esse amor de pai dele, eu vou falar, é verdade, né? Nossa, Deus, ele é assim. Mas se eu entendo que ele me ama, eu vou falar, mano, nada a ver isso aí, cala a boca, Satanás, sabe? Cala a boca, porque não é verdade, o meu pai me ama e meu pai não faria isso. Eu, inclusive, vou pensar nisso, que foi exatamente o que eu fiz, vou pensar nisso para te responder isso aí que você colocou na minha cabeça. Vamos ver o que a igreja fala, vamos estudar a Bíblia, vamos ver quais são as minhas perguntas. Vocês viram que hoje eu trouxe várias perguntas? Porque foram perguntas que eu fiz, foram perguntas que Deus foi trazendo no meu coração, sabe? Aí, beleza. E aí depois, distorção, né? Ele faz a gente esquecer a nossa identidade de criatura e desejar ocupar um lugar na criação que não é nosso. Então, lembra da história do copo que eu falei? Se você não viu o vídeo de Satanás e as mentiras, você vai lá ver. Lembra que eu falei do copo? Então, ele fala assim, olha esse copo aqui, agora você tem que colocar água nesse copo, né? Hahaha. Aí você põe água. Aí, não, agora a água não serve mais. Você põe café agora, viu? Aí você põe café. Só que o que tá no copo não importa. O que importa é a identidade. Se o copo é de vidro, se o copo é de madeira, de quem é o copo, sabe? Então, Satanás, o que ele faz? Ele desvia o nosso olhar, ou seja, ele distorce aquilo que realmente está sendo falado. Então, ele faz a gente esquecer quem nós somos, a nossa identidade, o nosso ser copo, pra gente passar a desejar outras coisas, né? Ele, em vez de a gente olhar e falar, não, de fato eu sou copo e eu sirvo pra colocar qualquer tipo de líquido ali, ele vai falar, você é copo, mas sei lá, talvez, e se você tentasse ser uma caneta, sabe? E se você tentasse escrever? E aí você acredita, e você acredita e você vai tentando viver coisas que você não é, sabe? Que você não vive. Então, tipo assim, um copo nunca vai escrever. E Satanás, ele te coloca nesse lugar, ele distorce e joga na sua cara as suas estruturas, como no caso de Adão e Eva, né? Olha só, vocês comeram do fruto proibido, vocês nunca vão ser deuses. Então ele fala, você pode ser, olha, você é copo, mas você pode ser caneta. Que isso? Deixa esse lance de copo pra lá. E aí quando você fala, é verdade, eu vou ser caneta. Aí ele vem e puxa e fala, não, querido, você não é caneta. E aí ele mostra o copo de uma forma distorcida, mostrando pra gente, tipo assim, nossa, como é horrível ser copo, sabe? Como é horrível. Eu não quero ser copo, eu não sirvo pra nada. Pra que serve carregar água? Pra nada. Quem liga pra isso? Então, tá vendo o jeito que Satanás trabalha? Então ele vai usando esses jogos. E aí vocês peguem aí pra uma situação, né? E outra coisa que eu queria pôr, que foi uma coisa muito legal que me ocorreu. Quem vê close não vê corre. Então Satanás, ele sempre vai, num primeiro momento, trazer o que é bonito, trazer o encantador, te iludir. E Deus não, Deus sempre vai te dizer a verdade, sendo ela a mais difícil que for, sendo ela a mais cruel que for. E olha só, Satanás faz de um jeito doce, suave, voz de veludo. Deus faz como?
de um jeito que você consiga alcançar, de um jeito que você consiga palpar. Vai te dando a verdade de maneiras que é sua, sabe? E que você vai conseguir. Por exemplo, eu não tô pronta ainda pra entender certo conceito dentro do reino de Deus. Então ele vai trabalhar o que aos pouquinhos, quais são os conceitos que eu preciso para entender esse conceito. E aí quando eu entender todo, quando eu tiver uma base, aí ele vai colocar a verdade. Tudo no carinho. Nada tipo veludo e depois puxa, veludo e depois puxa. Nunca. Deus não é assim. E deixa eu ver. Aí eu falei do emprego, aquele exemplo, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra falar. Gente, é isso. Deu 1 hora, eu fiz uma pregação pra vocês. Nem acreditando nisso, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que quase ninguém assistiu, mas tamo junto, tá bom? Beijocas. Comenta aí embaixo se alguma coisa fez sentido pra você, se alguma coisa chamou atenção. E desculpa o meu surto, é que eu vou me empolgando, vou indo, vou voltando. É assim que eu sou, né? Vocês me aceitam. E é isso, gente. Obrigada. Beijos. Deixe seu curtir, comenta, compartilha. E é isso. Até o próximo vídeo. Falou!